Primeiramente, bom dia a todo mundo, boa sexta-feira, sextou, hoje é dia de prova, hein? Só alegria. A prova de vocês hoje é de quê? É simulado, é a química. Química vocês estão mandando bem, então? Começaram a perguntar para a professora? Desde quando eu xinguei vocês? Então, história e filosofia. Ixi. Já conversamos sobre isso, né? História e filosofia, o negócio é pesado. Sociologia também, ó. Hum. A única matéria boa é química. A melhor, a menos pior. Vamos lá, galera. Na nossa aula de hoje, o que, que a gente vai ver? Né? A gente vai continuar falando aí de polinômios. A gente falou sobre o teorema do resto, a aula passada, né? Fizemos alguns exercícios aqui, vocês resolveram para mim até 15. E hoje a gente vai falar sobre equações polinomiais. O que, que elas representam, o que, que é conjunto verdade, o que, que é conjunto solução. Desculpa. Então, vamos lá. Equações polinomiais são equações do tipo que a gente tem aqui várias expressões, uma forma que tem, por exemplo, ax quadrado, ax cubo, né? Eu vou escrever toda essa equação aqui, isso é igual a zero, né? Quando eu tenho isso aqui igual a zero, eu tenho uma equação polinomial. E aí que dá? Quando eu igualo isso a zero, eu estou querendo basicamente as raízes dessa função, né? Ou seja, o que são raízes ou zeros de uma equação polinomial? É todo número de x que eu jogar aqui, ó, que vai fazer essa igualdade aqui dar zero. Para equações do segundo grau, o que a gente calcula? A gente calcula Bhaskara, né? Do primeiro grau é fácil a gente achar. Mas e de demais graus? Como é que a gente faz para achar isso aqui? Então, a gente fala que esse conjunto, né, a raiz, é um conjunto que vai me dar a solução ou conjunto verdade. Né? Se eu tiver aqui um polinômio do primeiro grau, né, um binômio aqui, ó, x menos 3 igual a zero. O que eu faço? Passo o 3 para o lado de cá e falo que x é igual a 3. E acabou, né? Resolvi meu problema. Beleza. Aí, se eu aumento o meu problema, se eu vou aqui para uma equação de segundo grau, eu já preciso fazer o quê? Eu já preciso calcular a Bhaskara, né? Se eu não sei calcular as raízes por soma e produto, eu preciso calcular a Bhaskara. Então, olha só essa equação de segundo grau, que eu vou usar a fórmula de Bhaskara aqui, onde eu faço delta igual a b ao quadrado, então vai ficar 25 menos 4 que multiplicar a c, o delta dá igual a 1, então eu faço menos b, então vai ficar 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, dividido por 2a, dividido por 2, né? Então aqui eu tenho que minhas soluções seriam 3 ou 2. E esse aqui é o conjunto solução da minha equação, ou seja, da minha equação polinomial. Então preste bastante atenção no que a gente está abordando hoje aqui. Estou falando com vocês que equações polinomiais a gente busca a solução, né? Busca o conjunto verdade. E aí que a gente vai partir para o teorema fundamental da álgebra, né? O que é o teorema fundamental da álgebra? Ele fala assim, ó, toda equação de grau n, ela que possui n maior ou igual a 1, ela possui pelo menos uma raiz complexa. E se vocês não lembram o que é uma raiz complexa, fiz uma postagem no Instagram que fala sobre os conjuntos dos números reais, né? E aqui eu vou fazer uma breve revisão, breve mesmo, do que é o conjunto dos números reais, porque a gente já estudou, né, essas relações de conjunto. Então, vou explicar só o conjunto dos números complexos aqui. Então tá, Juan, o que é o conjunto dos números complexos? O conjunto dos números complexos são aqueles que a gente tem raiz de números negativos, menos a. Né? Especificamente, a gente trata esse número aqui com uma característica especial. A raiz de menos 1 a gente chama de i. Né? Por quê? Porque se tivesse assim, ó, raiz de menos 4. Raiz de menos 4 não poderia escrever assim, ó.
Seria 4 vezes menos 1. Raiz de 4 existe. Então, raiz de 4 é 2. Então, ficaria 2 raiz de menos 1. Como o menos 1 a gente chama de i, então raiz de menos 4 daria igual a 2i. Né? Então, i faz parte do conjunto complexo, onde todo número complexo, né, esse aqui na verdade a gente fala é um número imaginário, ele faz parte do conjunto dos números complexos. Imaginário. A gente vai estudar os números complexos posteriormente. Beleza, né? Aí, ó, os números complexos, eles estão formados, a gente vai chamar que o número complexo é Z, quando ele é chamado por uma parte inteira, A, e a parte imaginária. Tá vendo? Então, ó, essa é a parte inteira, né? Essa parte real, na verdade. Real. E essa é a parte aqui imaginária. Então, isso que é um número complexo. Então, o que está falando o teorema? Ele está falando que... Opa, tirei da tela, não era isso que eu queria fazer. Ele está falando que o teorema fundamental da álgebra fala que toda equação polinomial exista pelo menos n raízes complexas. Né? E a partir daí, ele está falando assim, ó, se existe n raízes complexas, significa que quando eu dividir esse polinômio aí por essa raiz complexa, vai ter resto zero. Né? E aí a gente faz a primeira divisão. Então, na primeira divisão, aqui eu tenho o resto zero e o polinômio q de x. Beleza. Se esse polinômio de q de x tiver um grau maior do que 1, eu posso continuar dividindo ele. Né? Aí eu pego esse q1 de x aqui e ele também vai ter uma raiz, pelo menos uma raiz complexa. Né? Então, o q1 ele pode ser escrito como x vezes um número complexo, né? X menos um número complexo vezes o meu q2. E assim por diante. Eu posso escrever todo o polinômio nessa forma aqui, onde, quando eu chegar aqui na minha última divisão, o meu última expressão aqui, ó, não vai, o meu último quociente aqui, ele não vai ser mais uma equação, ele vai ser somente um número, né? Então, a gente acaba que a gente delimita o nosso polinômio pelo produto de x menos as raízes complexas, certo? Ó, no final das contas, vezes o meu a. Aí você fala, Juan, como assim? Lembra que a gente estudou equação do segundo grau? E a gente fez isso aqui, ó. F de x é igual a que multiplica x. Eita, sono. X menos x0, que multiplica x menos x1. Lembram disso? Isso aqui a gente chamava de forma fatorada. Forma fatorada da minha equação de segundo grau. Né? Só que agora a gente não tem só para a equação de segundo grau, a gente tem para a equação de n graus possíveis. Né? Olha só. Então, se eu tenho um polinômio aqui de grau 3, eu posso escrever o polinômio de grau 3 desse jeito aqui. Vamos prestar bastante atenção que eu vou para o quadro agora. Ó. Ele fala, seja P um polinômio de grau 3, e eu tenho que o P ele pode ser escrito por essa expressão. Agora, vamos lá para o quadro, vamos entender o que eu estou falando. A gente vai chegar nessas partes aí agora, tá? Estou tirando o microfone aqui, nem sei por quê.
Vamos lá. Quadro limpo. Vamos sujar o quadro de novo. Primeira equação, primeiro exemplo. Né? Então, a gente tem exemplo 1. O que ele tem? Ele falou que as raízes são 1, 2 e 3. E ele fala também que quando ele faz o P de 0, isso dá igual a 12. Não é isso? Então, como é que eu encontro esse polinômio aí de terceiro grau com essas informações? Utilizando a forma fatorada, né? Então, a forma fatorada, ela me diz que o P de x vai ser igual ao A, que multiplica x menos k, k1, né? X menos k2, multiplica x menos k3. E quando a gente substituir esse aqui, quando a gente vai fazer essas contas aqui, a gente vai achar em quê? Ó, meu P de x vai ser igual a A, que multiplica x menos 1, que é uma raiz, x menos 2, que é outra raiz, e x menos 3. Beleza. Eu posso achar o meu A? Posso. Quer achar agora ou depois? Tanto faz. Vamos achar depois. Só para a gente ver como é que fica. Ó, não apaga não. Ó, se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ter, ó, x que multiplica x quadrado, menos 2x, menos x mais 2, que multiplica x menos 3. Continuando a multiplicação, x quadrado que multiplica x cubo, x quadrado que multiplica menos 3, menos 3x quadrado. 2x, menos 2x que multiplica x, menos 2x quadrado. Menos 2x que multiplica menos 3, mais 6x, menos x que multiplica x. Falei, tá certo, né? Oh, nem somei isso aqui, dava para ter somado. Olha que vacilo. Menos x que multiplica x dá menos x quadrado. Menos x que multiplica 3, menos 3x. 2 que multiplica aqui, mais 2x. 2 que multiplica menos 3, menos 6. Agora vamos agrupar todo mundo. Então, A vai ser x cubo menos x quadrados aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1. Vai ter um total de menos 6x quadrado. Né? Menos 6x mais 2x, 8x, menos 3x. Cadê? Perdi. 6 menos 3, 3 mais 2, 5. Certo? Daria menos 3. Não sei mais. Vamos ver. Menos 6. Deixa eu só acompanhar aqui se está tudo certo. Eu não sei, que eu acho que eu fiz uma confusãozinha na multiplicação aqui. Em vez de agrupar, eu esqueci de agrupar. Está certo não, gente. Deixa eu apagar aqui de novo. Só essa parte aqui, ó. Quando eu tenho menos 2x, faço aqui, né? Ó, essa multiplicação, menos 2x menos x, eu vou ter menos 3x. Vai facilitar minha conta na hora de fazer aqui embaixo, tá? Daqui para cá eu repito. Então, ó, foi a primeira, x quadrado, menos 3x quadrado, menos 3x quadrado, que multiplica x, vai ficar menos 3x quadrado, né? Menos 3x, que multiplica isso aqui, vai dar mais 9x, né? 2 que multiplica aqui dá mais 2x, 2 que multiplica aqui dá menos 6. Mais simples para mim. Beleza. Então, agora a gente agrupa os semelhantes, vai ficar ó, menos 3, 6x quadrado. Aqui dá 11. Tá vendo? Não sei de onde eu tirei 5, dá 11x menos 6. Beleza, fiz toda a multiplicação aqui. Agora, Juan, o que eu tenho aqui?
eu tenho isso aqui, ó. O P de zero é igual a 12. Então, ele fala assim, quando eu substituir x por zero, esse resultado aqui vai dar 12. Então, 12 é igual a que multiplica 0 menos 6 vezes 0, mais 11 vezes 0, menos 6. Isso aqui dá 0, 0, 0, menos 6. Então, eu falo que menos 6A é igual a 12, logo A vai ser igual a menos 2. Se A vai ser igual a menos 2, o meu polinômio P de x, ele vai ser igual a quanto? Menos 2x cubo menos fica mais, né? 12x quadrado menos 22x multiplica aqui mais 12. Então, olha só, essa é um polinômio que tem raízes 1, 2 e 3 e passa pelo ponto, ó, isso aqui é um par ordenado, né? 0 e 12, tá? Então, a gente acha qual é o polinômio. E aí, a gente vai para o próximo passo, a gente avança um passo aí. Por quê? Porque agora a gente já está calculando raízes, a gente já sabe encontrar os polinômios. E o que que a gente vai fazer? A gente vai para as relações de Girard. O que que são as relações de Girard, gente? Presta atenção. As relações de Girard são o seguinte: a gente até já estudou as relações de Girard para equações de segundo grau e hoje a gente vai estudar para polinômios no geral, né? As relações de Girard, elas falam o seguinte, ó, que na equação de segundo grau, se eu tenho aqui uma igualdade a zero e eu quero calcular suas raízes, né, ou então alguma relação com suas raízes, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a. E o produto das suas raízes é C sobre A. Lembram disso? Quem é A, quem é B, quem é C? A, B, C. Né? Então, a gente usa isso aqui como base para resolver nossas equações. E para a equação do terceiro grau? Para a equação do terceiro grau, a gente tem isso aqui. Olha só, a soma das raízes também é menos B sobre A. Menos B sobre A, a soma das raízes. A multiplicação de todas as raízes, ó, vai ser o último termo dividido por A. Tá vendo? Menos D sobre A. Menos D sobre A. Beleza. E a combinação das raízes, ou seja, se eu fizer x1 vezes x2, todas as combinações possíveis entre as raízes, x1 vezes x3 e x2 vezes x3, isso vai dar C sobre A. Juan, então como é que vai ficar? Galera, eu consigo calcular essas relações de Girard aqui para polinômios de grau 4, de grau 5, de grau n. Como é que a gente vai saber como é que a gente aplica? Olha só. Generalizando, sempre a soma das raízes vai ser lá o segundo termo dividido pelo primeiro. Tá vendo? O segundo termo dividido pelo primeiro. Sempre. Isso com negativo, né? A multiplicação de 2 a 2 vai ser o terceiro termo dividido pelo primeiro, positivo, tá vendo? Positivo. Depois, a multiplicação de 3 termos, né? Isso quando a gente tem polinômio aqui de grau 4, tá bom? Polinômio de grau 4. A multiplicação de 3 termos, todas as combinações possíveis dessa multiplicação, vai ser o quê? O quarto termo dividido pelo primeiro. E assim por diante. Tá vendo que aqui está o sinal negativo? E aqui, como é que vai funcionar para a multiplicação de todas as raízes? Vai depender do grau do polinômio. Então, se o polinômio for grau 3, então eu vou fazer menos 1 ao cubo vezes o último termo, né, o último termo que acompanha aqui, dividido pelo primeiro. Né? E é isso que são as relações de Girard que a gente vai encontrar. Então, é basicamente um método, né? Um método.
Agora, vamos aplicar. Eu acho que é importante a gente saber aplicar e aí a gente vem para essa questão 1 aqui, que ele fala. Ó, sejam x1 e x2 as raízes da equação x ao quadrado menos x mais 4 igual a zero, calcule esses exercícios aqui. Vamos dar um pausa e eu vou fazer com vocês aqui no quadro ali. Vamos só mexer um pouquinho. Beleza. Vamos lá. A equação é... Deixa eu pegar aqui para anotar. A equação é... Então, a gente está no exemplo 2. A equação é x ao quadrado menos 4 menos x mais 4, que isso é igual a zero. Galera, presta atenção comigo. Na letra A, ele pede algumas coisas. Ele pede x1 mais x2. Na letra B, ele pede x1 vezes x2. Na letra C, ele pede 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. E na letra D, ele pede x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Como é que a gente vai fazer cada um desses exemplos aqui? O primeiro é a relação de Girard, né? A relação básica de Girard, onde a gente tem que isso aqui vai ser menos b sobre a. Quem é menos b? Menos 1 sobre a, que é 1. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Né? Essa é a resposta. Beleza. x1 vezes x2. Vai ser quem? Vai ser C sobre A. Relação de Girard. Quem é C? 4. Então, vai ficar 4 dividido por 1. E isso aqui vai dar 4. E quando a gente tem isso aqui? O inverso da raiz sobre o inverso da outra. A gente sabe quem é x1 e x2? Não. A gente usa isso aqui, ó. Presta bastante atenção. Isso cai muito. A gente vai fazer MMC. Por quê, Juan? A gente vai fazer a soma das frações. Se a gente faz a soma das frações, o que a gente vai ter? Ó, x1 vezes x2 é o MMC entre x1 e x2. x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2. x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1. Então, a gente tem aqui a soma que dá 1, dividido pelo produto. E o produto dá 4. Então, está feito. Né? 1/4 é a resposta desse item aqui. E desse item aqui, quando a gente tem A ao quadrado, o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente faz aqui produto notável. Né? Então, a gente faz produto notável. Galera, se não estiver entendendo, fala no microfone, tá? Juan, pera aí, não entendi tal parte. Então, Juan, dá uma olhada no chat. Viu? Ó, produto notável vai ficar como? Presta atenção, galera. Eu quero isso aqui. Só que eu sei o resultado disso aqui, ó, x1 mais x2. Só que eu posso levar isso aqui ao quadrado. Por quê? Quando eu levo isso ao quadrado, eu chego a x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 que multiplica x2 mais x2 ao quadrado. Não é isso? Então, depois que eu cheguei nisso aqui, olha só, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, eu sei que meu x1 ao quadrado mais o meu x2 ao quadrado, ele vai ser igual a quem? Igual a x1 mais x2 ao quadrado
menos 2 vezes x1 vezes x2. Aí você me pergunta, Juan, e onde isso aqui vai me ajudar? Onde isso aqui vai me ajudar? Vem aqui para cima, vem comigo. Ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é minha resposta. É o que eu estou procurando. Mais x2 ao quadrado é minha resposta. Quem é x1 mais x2? x1 mais x2 é 1. Então, eu vou fazer 1 ao quadrado. Menos 2 vezes x1 vezes x2. Quem é x1 vezes x2? 4. 2 vezes 4. Então, ó, o meu x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado vai dar igual a 1 menos 8. Então, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado vai dar menos 7. E essa é a minha resposta. Beleza? Galera, estão acompanhando? Estão acompanhando? Beleza, vou pagar esse exemplo 1 aqui para a gente fazer o nosso segundo exemplo ali das relações de Girard. Tá? Se não estiver acompanhando, me fala, viu, gente? Pelo amor de God. Tô precisando já lavar esse pano de novo. Ele tá deixando tudo branquinho, tá vendo? Vamos lá. Exemplo 2. No exemplo 2 das relações de A, no caso, nosso exemplo de hoje vai ser nosso exemplo 3. Exemplo 3. O que a gente tem? A gente tem a equação de terceiro grau, que é 2x ao cubo menos 6x quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. E ele pede algumas coisinhas. Na letra A, ele pede x1 mais x2 mais x3. Na letra B, ele pede x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Na letra C, ele pede x1 vezes x2 vezes x3. Na letra D, ele pede 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Na letra C, na letra E, está na outra página, ele pede x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Galera, o que vai mudar aqui? O que vai mudar aqui? Só as relações. Por quê? Agora a gente tem a equação de terceiro grau. E para a equação de terceiro grau, a soma das raízes vai continuar sendo essa aqui, né? Menos b sobre a. Então vai ser, ó, menos b sobre a, que vai ser menos 6 sobre a, que é 2. Isso vai dar 3. Não é isso? Depois a gente tem o próximo, que é x1 vezes x2, x1 vezes x3, x2 vezes x3. É a segunda relação que a gente tem, que é esse aqui, né, sobre esse. 2 dividido por 2, isso vai dar 1. Né? Menos b, menos, colocar aqui, ó.
menos C, na verdade, C sobre A, que vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Beleza. A multiplicação das raízes vai ser menos D sobre A. A, B, C, D. Menos 1, 1. Sobre A, que é 2. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, o que a gente faz? A gente vai e vai calcular essa segunda parte. O que essa parte aqui, D e E, tem em comum com essas letras aqui, ó? Tá vendo que tem um inverso aqui? Se eu tenho inverso, o que eu vou calcular? O MC. Se eu tenho esses quadrados aqui, o que eu vou precisar usar? Produtos notáveis, né? Então, vamos lá calcular na raça, na bruta e na marra. Então, ó, aqui eu utilizo MMC, né? MMC entre x1, x2 e x3 vai ser quem? x1 vezes x2 vezes x3. É a multiplicação de todos eles, eu não sei quem é. Então, ó, x1, x2, x3 dividido por x1 vai dar x2 mais x3. Ou x2 vezes x3, tá? x2 vezes x3. Mais, né? x1 vezes x2 vezes x3 dividido por x2, sobra só x1, x3. x1, x3. Mais x1, x2, x3 dividido por x3, x1, x2. x1 vezes x2. Beleza. Agora, Juan, o que a gente tem? A gente tem essa expressão de soma aqui, ó. x1, x2, x1, x3, x2, x3. Que é quanto? Isso dá 1, né? Então, a gente tem 1. x1 vezes x2 vezes x3. x1 vezes x2 vezes x3 dá 1 sobre 2. 1 dividido por 1 sobre 2, isso vai dar quanto? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 2. Beleza até aqui? Vamos para a nossa última relação aqui. Lembra que eu falei que a gente vai aplicar o quê? Produto notável, né? Se a gente vai aplicar produto notável, vamos lá. Eu acho que eu escrevo muito forte. Eu vou pegar essa relação de soma aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. x1 mais x2 mais x3 e vou fazer isso ao quadrado, né? Quando eu fizer isso ao quadrado, eu vou fazer essa multiplicação desse trinômio, né? Vamos lá. Vai ser x1 mais x2 mais x3, que multiplica x1 mais x2 mais x3. Vamos fazer essa multiplicação junto comigo. x1 aqui vai ficar x1 ao quadrado. x1 que multiplica x2 mais x1 vezes x2, né? Já foi esse e esse. E agora x1 que multiplica x3 vai dar mais x1 vezes x3. Beleza. Vamos para o próximo. x2. x2 que multiplica x1. Então, vai dar x1, x2, né? x1 vezes x2. x2 que multiplica x2 vai dar x2 quadrado. x2 que multiplica x3, x2, x3, mais x2 vezes x3. Vamos prosseguir. Cadê meu outro giz?
Vamos prosseguir. x3 que multiplica x1 vai ficar x1 vezes x3. Né? x3 que multiplica x2, vou fazer por aqui por baixo, tá? Vai dar... Tá dando para enxergar, gente? x2, x3 mais x2 vezes x3. E x3 que multiplica x3 dá mais x3 ao quadrado. Chegamos a toda essa expressão aqui. E agora, o que eu faço? Vou agrupar. Né? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Vou agrupar. Eu quero achar o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado mais o x3 ao quadrado. Né? Vou colocar eles do lado de cada equação. Olha só. x1, x2. x1, x2. Duas vezes. Né? Vamos passar para o lado de cada equação ainda não. Vamos continuar aqui. Então, mais duas vezes x1 vezes x2. x2. Beleza. Vamos pegar para o próximo. x2, x1, x3. x1, x3, x1, x3. Duas vezes também. Mais duas vezes x1, x3. Vamos para o próximo. x2, x3, x2, x3. Então, mais duas vezes x2, x3. Beleza. Escrevi todo mundo. E isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a isso aqui ao quadrado. Né? x1 mais x2 mais x3 ao quadrado. Estão acompanhando? Se liga. Ficar um pouquinho branco não tem problema não. Se liga agora. Olha só. Tá vendo toda essa equação aqui? Agora eu posso isolar o que eu quero como resposta, que foi o que a questão me pediu. Então, vou colocar aqui x1 quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. E isso vai ser igual a isso aqui, que é x1 mais x2 mais x3 ao quadrado, menos 2 tem em comum em todo mundo, não é? Menos duas vezes x1 vezes x2 mais x2 vezes x3 mais x1 vezes x3. x1 vezes x3. Aí, Juan, você está falando que essa resposta aqui, né? É só copiar isso aqui, vai dar. Quem é x1 mais x2 mais x3? x1 mais x2 mais x3 é 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado menos duas vezes. Quem é essa multiplicação aqui, ó? É isso aqui, é 1. Então, você está falando que você fez aquele monte de conta. Você fez aquilo tudo para mostrar que esse resultado dessa equação é 3 ao quadrado menos 2, que dá 7. Eu só fiz isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui, toda essa multiplicação, para mostrar para vocês que com as relações de Ra, a gente tira isso rapidinho. Beleza? Deu para entender? Galera, vocês viram que é manipulação. Agora, o que a gente tem para fazer? A gente vai fazer as questões aí da página 51 para treinar.
né? A gente vai fazer essas questões para treinar e a gente acabou o nosso capítulo, praticamente. A gente faz esses exercícios aí nas próximas 2 aulas e a gente acaba o nosso capítulo. Alguma dúvida? O pessoal tá assim, ó, tremendo. Galera, assim, não é difícil, tá? Essas relações são coisas mecânicas mesmo. As questões vão chegar e vão te cobrar isso. Vocês podem pegar qualquer questão aí, ó. Vai estar bem explícito quando a gente vai ter que usar isso. Então, ela é até mais fácil do que as questões de interpretação, eu acho, né? Porque a maior parte da dificuldade que eu vejo aí é na parte de interpretação. Então, a aula de hoje era só isso, tá? Não tenho mais nada para passar para vocês. Se tiver dúvida, só me mandar. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, ó, beijinho para vocês e até daqui a pouco. Falou!